O Rio de Janeiro é lindo, é o maior polo turístico e gerador de moda e tendências do país. Mas isso não é novidade. Hoje o Rio é também o berço da tecnologia. O Rio em Foco está no ar. O estado do Rio de Janeiro possui 5 universidades federais, 2 estaduais, um número elevado de universidades particulares. Entre os 9 institutos de pesquisa do CNPq, 6 estão aqui. A cidade do Rio se destaca nesse cenário com mais de 50 instituições de pesquisa. A Câmara Setorial de Tecnologia do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado reuniu representantes de diferentes parques tecnológicos, alguns já a pleno vapor e outros ainda em fase de construção, para discutir políticas de desenvolvimento. O parque tecnológico a gente pode entender ele como uma causa ou uma consequência. A existência de um agregado acadêmico, ele nos produz de alguma maneira um certo desenvolvimento. Por outro lado, um certo desenvolvimento econômico puxa a demanda de um parque tecnológico, né? Então é aquela história do Tostines, né? Ele é crocante porque todo mundo come ou e aí, essa história toda. Mas enfim, o Rio de Janeiro, ele tem um problema diferente, de forma, digamos, uma característica diferente, por exemplo, de São Paulo, onde a estrutura acadêmica, né, a capilarização acadêmica e a capilarização econômica, todas as duas hoje são muito mais fortes. Então, o que você chamaria de um sistema de desenvolvimento, emulação, promoção de parques tecnológicos em São Paulo, parte de um pressuposto histórico de uma maior presença no interior. O Rio de Janeiro perdeu essa presença, aliás, o mundo inteiro está se concentrando, né? Mas no Rio de Janeiro em particular, a gente tem uma grande concentração, 70% do PIB está aqui na região metropolitana, né? Essa é uma preocupação do governo no sentido de produzir essa desconcentração. Essa desconcentração não vai se fazer apenas com a preocupação de construir parques. É uma questão econômica, tecnológica e social. Então, esse esforço de trabalho, digamos, de articulação integrada, é um trabalho de visão e de planejamento que vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado através da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são secretarias que tracionam, de certa maneira, num primeiro momento, uma visão de desenvolvimento socioeconômico, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, criou e instalou o Parque Tecnológico do Rio e transformou parte da cidade universitária, na Ilha do Governador, em um condomínio de conhecimento e empreendedorismo. Ali, inovação e tecnologia são o cotidiano da universidade e das empresas. O nosso parque tecnológico, como todos os parques no mundo, ele pretende exatamente aproximar a atividade de pesquisa que é desenvolvida dentro da universidade da atividade econômica no Rio de Janeiro. A missão básica do parque é transformar conhecimento em riqueza, transformar resultados de pesquisas em emprego e renda para a sociedade. Essa é a missão do parque. Nós temos tido muito sucesso, particularmente na área do petróleo, que é uma área que é uma fortíssima vocação científica, acadêmica da UFRJ e uma enorme vocação econômica do Rio de Janeiro. Por essa razão, estamos atraindo uma dúzia de centros de pesquisas de grandes empresas globais que decidiram que queriam instalar um centro de pesquisas no Brasil e, ao analisar as várias alternativas, optaram pelo Rio de Janeiro para instalar os seus centros de pesquisas. O Parque Tecnológico da Vida é um braço operacional da política industrial de atração, organização, fomento da biotecnologia no estado do Rio de Janeiro. A intenção é criar um cluster, um ambiente, né, de instalação e desenvolvimento das empresas de base biotecnológica. Essa política é coordenada pela Invest Rio, que é a agência de fomento financeiro do estado do Rio de Janeiro, e ela se pretende trabalhar numa rede de ambientes de pesquisa e ambientes produtivos para esses insumos, matéria-prima e produtos na área de biotecnologia.
Ele inova porque trabalha numa rede. Normalmente você começa trabalhando num parque, montando a infraestrutura, o armamento, as instalações físicas. Nós estamos aproveitando a capacidade hoje instalada e compartilhando os laboratórios que já existem dentro das universidades, do Vital Brasil, da Pesagro. As universidades são a UERJ, a UF e a UFRJ. Por enquanto, a UERJ e a UF estão mais avançadas nessa compartilhar esses laboratórios para poder estudar esses produtos para que nós possamos absorvê-los nas linhas de produção. Então, a inovação é essa. Nós estamos trabalhando com um produto primeiro e identificando nesse produto quais são as necessidades de investimento que o Estado tem que trazer para cá. Algumas necessidades já foram vistas. O Rio de Janeiro, por isso mesmo, ele se pretende ser competitivo, então ele está criando alguns laboratórios também que faltam aqui no Estado. E uma coisa que o Estado perdeu muito nesses últimos anos foi a qualidade desses laboratórios. Existe uma certificação para você ser um laboratório que possa dizer, olha, esse produto aqui é de boa qualidade. Essa certificação é um sistema de boas práticas de laboratório que o Rio de Janeiro não tinha. Então, isso o governo do Rio de Janeiro, já vendo essa lacuna, já criou seu braço também de investimento desses laboratórios no Rio. A Invest Rio tem importante papel tanto no desenvolvimento de empresas de biotecnologia, como lembrou Antônio Werneck, quanto na articulação dos polos de pesquisa. A Invest Rio, ela hoje tem dois papéis muito importantes na questão da tecnologia, da inovação no Rio de Janeiro. Primeiro é na questão do financiamento, né? Nós financiamos empresas, não só empresas tradicionais, mas também empresas de inovação. Nós temos também uma linha de renda variável, que é de participação acionária em empresas que estão iniciando, microempresas, startups, enfim, que necessitam de funding para crescer. No outro aspecto, nós temos aí sim um papel de articulação, né, de integração, de fazer com que empresas, institutos de pesquisa, universidades se articulem para desenvolver um determinado setor, determinado segmento, sempre ligado à inovação, tecnologia, ou seja, o que nós chamamos de economia do século XXI, né, economia criativa, entretenimento. Então nós temos atuações, por exemplo, na ciência da vida, onde nós coordenamos o grupo do GCIV, Grupo Executivo do Complexo Industrial das Ciências da Vida, com foco em biotecnologia, onde fazem parte o Instituto Vital Brasil, a FAPERJ, a BioRio, as universidades do Rio de Janeiro, enfim, um grupo de atores muito importantes. E nós temos elaborado uma série de políticas e de ações nesse segmento. Nós temos um papel também na questão da informática, da tecnologia de informação, onde nós estamos desenvolvendo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE, uma política também para fomentar o nascimento e o crescimento de startups desse segmento da economia. Na questão da economia criativa, mais especificamente do audiovisual, nós também temos trabalhado muito junto com a Secretaria de Estado de Cultura, junto com a Rio Filme, e montamos um fundo para apoiar também o segmento audiovisual no estado do Rio de Janeiro. As novas mídias, a internet, a revolução tecnológica teve um impacto muito forte na cultura, no mundo inteiro, mas principalmente na cultura. E o poder que a cultura hoje tem de geração de emprego e renda é muito maior do que no século passado, né, apontado hoje em dia como a nova economia, que é justamente essa interação entre cultura e tecnologia. Então isso cria um novo universo que potencializa a cultura agora como um vetor de desenvolvimento econômico, não só como no valor simbólico e cidadão que a cultura sempre desempenhou. A cultura agora passa a ter um papel estratégico no desenvolvimento econômico mundial. Nós estamos implementando 2 incubadoras de economia criativa, uma na Praça 11 e uma na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Essas incubadoras vão incubar empresas na área, em 20 setores da economia criativa, audiovisual, games, software, moda, gastronomia, arquitetura. Esses empreendimentos ficam 1 ano e meio incubados, com uma série de consultorias e serviços que vão ser disponibilizados para potencializar esses empreendimentos para geração de emprego e renda para o Estado através da economia criativa. As universidades privadas também têm investido em tecnologia. A Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, tem até uma agência de inovação. O meu trabalho é tentar transferir para a sociedade os resultados das pesquisas que possam contribuir
para melhoria da qualidade de vida, para melhores produtos ou mais baratos, enfim, que a sociedade se beneficie do dinheiro investido em pesquisa no país e na minha universidade em particular. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Como transformar a capacidade tecnológica do Rio em produção e inovação? Para o subsecretário Júlio Lagum, isso não é simples, porque depende de um fator cultural forte. Se a gente entender o estado do Rio como um composto dos antigos estados do Rio e da Guanabara, e se a gente se recordar que isto, que hoje é 70%, foi a capital da República, a gente ainda tem uma tradição de centro intelectual, centro de poder, o centro do país. O centro do país nunca se caracteriza necessariamente por um centro produtivo no sentido industrial, mesmo de serviços, comercial. Os centros se caracterizam mais por serem centros geradores de ideias, de orientações, de políticas. O Rio perdeu este lugar, né, para Brasília. E Brasília hoje é este centro, embora continue, digamos, é como se nós tivéssemos um centro de estética cultural e um centro de prática cultural, né? O Rio de Janeiro ainda permanece com esse sentimento de estética cultural, que às vezes ele não se pragmatiza de uma forma muito objetiva, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro cada vez mais vem entendendo que o grande produto dele não é mais apenas a palavra, como era nos tempos, né, da República sediada aqui. É também um centro de realizações e de materialização de coisas. E o que a gente vê, particularmente de 2007 para cá, é realmente um esforço de conscientização de que essa é a postura que o Estado tem que ter. Ao mesmo tempo que ele é um Estado vocacionado para o mundo, né? Ele é a porta de entrada do mundo, né? Mas nós temos efetivamente que nos tornar mais produtivos no sentido de materializações. Eu acho que nesses últimos anos a gente está caminhando rápido para isso. E qual o papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia no desenvolvimento econômico do Estado? A Secretaria de Ciência e Tecnologia ela tem diversas atribuições, né? Uma delas é a questão da capacitação tecnológica, outra, para distinguir duas assim específicas, é a questão do fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. Estão ligadas à Secretaria, as universidades e a FATEC, que é a Fundação de Apoio à Tecnologia. Dentre essas duas atribuições é que ela foca as suas atividades. Desenvolvimento econômico é uma atividade multidisciplinar, né? Ou multifuncional. Ela não é propriedade de ninguém. Nós fazemos parte de um esforço que é o próprio governo. A finalidade do governo é o desenvolvimento econômico e, junto com ele, o desenvolvimento social. A nossa parcela de contribuição desse processo está muito ligada às questões da inovação, que são essenciais hoje em dia para qualquer sociedade que queira progredir dentro do espectro mundial, né? Particularmente nas questões de desenvolvimento local, onde o futuro certamente vai concentrar muito a sua energia por conta do fato que nós temos hoje extremas concentrações que precisam encontrar melhores soluções de dispersão, né? Como vimos no primeiro bloco, o Rio tem investido no desenvolvimento da biotecnologia e há quem acredite que ela é a esperança de um futuro melhor. Mas o que é biotecnologia? É aquilo que é ligado à vida. São as pesquisas, são os projetos que são feitos ligados à vida, ligado à saúde humana, à saúde animal, ao meio ambiente, ao agronegócio. Então, assim, que cuida das nossas plantas, que cuida dos nossos alimentos, que cuida das nossas doenças. Então, é isso que a gente costuma dizer, que a biotecnologia é aquela que vai salvar o mundo. A biotecnologia, na realidade, é essa, é um passo novo na saúde, isso é muito claro. Nós só temos até agora medicamentos na área química, que são os medicamentos que hoje são utilizados, e os medicamentos da nova fronteira tecnológica na saúde são os medicamentos biológicos. Mas isso vale para a bioenergia, isso vale para bioproduto. Hoje você não deveria estar mais usando plástico da petroquímica, você não vai abandonar, porque vários não são adequados para determinadas. O carro, por exemplo, tem muitos carros que já estão usando o plástico de um biomaterial. Ele não vem mais da petroquímica, da molécula do petróleo, ele vem da molécula carboidrato. Então você pega um aipim,
que o Brasil tem capacidade de fazer, e produz um plástico a partir desse aipim. Então são essas inovações tecnológicas, por isso que nós acreditamos, somos pretensiosos, né? Essa frase é muito pretensiosa, mas é uma verdade, né? A crise da energia, a crise dos medicamentos, a própria crise, né, que você olha do movimento que a sociedade faz economicamente, ela precisa de inovar. E a biotecnologia, ela tem uma inovação inerente, né? Nós estamos cumprindo um papel novo de conhecer a estrutura molecular das coisas, né? O DNA foi descoberto em 1950, né? 50 e poucos, as primeiras descrições, mas você só consegue construir as moléculas lá em 1980, 1990. É isso que é inovação. Você descobre alguma coisa, mas quando ela vira um produto, é que ela passa a ser uma coisa inovadora. Antes é uma ideia, é uma descoberta, é uma pesquisa que é válida. Senão nós não teríamos inovação. Você tem que descobrir para depois fazer uma coisa concreta. Então nós estamos nesse momento de construir essas moléculas, identificar novas moléculas. Existe uma biodiversidade no Brasil enorme, que nós temos várias moléculas aí para estudar nas plantas. O Vital Brasil, o Instituto Vital Brasil, como ele trabalha com cobras, aquilo ali é uma fonte de novas proteínas, de novas toxinas, que hoje nós podemos estudar. Na época do Vital Brasil, ele não tinha como ler o DNA dessas moléculas. Hoje nós temos como lê-lo, né? Temos como tentar saber construir, às vezes uma fração dessa molécula tem uma ação terapêutica, né? Então isso é que está no limiar aí da nossa tecnologia, principalmente em saúde. A biotecnologia é uma das áreas mais demoradas, mais longas, né? Normalmente você tem um resultado, você leva em média de 7 a 10 anos, o que é um pouco longo para mercado, né? A pessoa que está investindo, ela quer um resultado mais imediato. Por exemplo, na informática você tem um resultado muito mais imediato, muito mais curto prazo. A biotecnologia é mais longo. Mas, em compensação, o que você alcança quando você tem esse resultado é infinitamente mais, um valor muito mais agregado. Não estou aqui desprezando nenhuma outra área, nem nada disso. Agora, o Rio de Janeiro, ele hoje um dos celeiros para isso, né? A gente tem grandes centros de pesquisa, a gente tem grandes áreas aqui dentro, né? A gente tem uma geografia muito propícia para isso, né? O Brasil, hoje em dia, ele já é considerado um dos principais campos para a biotecnologia. Por quê? Por exemplo, recentemente a gente teve um relatório da ONU, e nesse relatório da ONU a gente tem a notícia de que 25% da biodiversidade do planeta está no Brasil. Ou seja, é isso. A gente tem as riquezas naturais. E aqui no Rio de Janeiro, além das riquezas naturais, da beleza da cidade, etc., a gente também tem vários centros de pesquisa, vários cérebros que estão aqui que têm desenvolvido essas pesquisas. A gente tem centros como Fiocruz, universidades como a FRJ, a UERJ, o ENF, UF, várias universidades federais e várias empresas que estão trabalhando e desenvolvendo essas pesquisas. Então, eu acho que a gente tem todos, sem medo de errar, a gente tem todas as condições para ser um dos maiores centros de biotecnologia do país ou da América Latina. A biotecnologia é muito interessante isso. Também nós aderimos ao movimento mundial da biotecnologia, né? Existe uma feira que é uma grandiosa e que nós estamos tentando atrair para o Rio de Janeiro para 2013, pela uma organização de uma feira na área de biotecnologia. E nós chegamos lá em 2010, pela primeira vez o Rio de Janeiro organizado, sendo um ele era você chama bioexpositor. As pessoas que estavam lá, nós estávamos levando já produtos, levando empresas, levando modelos, discutindo com as pessoas, atraindo empresas para cá. Aí você chega lá na feira e ela não é nada pretensioso, ela dizia assim, nós queremos dar alimentos ao mundo, queremos dar energia ao mundo, movimentá-lo e queremos dar a saúde ao mundo. Esse Distrito Verde vão ser 10 indústrias ligadas à tecnologia limpa, inovadora, e o ambiente industrial todo na base de energia renovável, reaproveitamento energético do lixo, etc, etc. Vai ser uma amostra a outros distritos verdes pensados para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O primeiro será esse, inaugurado exatamente aqui perto da Ilha do Fundão, na Ilha do Bom Jesus, exatamente na Rio+20.
No próximo bloco, o problema das patentes no Brasil. Não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem uma incubadora de empresas especializadas em negócios agropecuários, a INEAGRO. Essa incubadora cresceu e hoje a universidade busca financiamento para criar um parque tecnológico. Nós temos uma incubadora, né, na universidade, já faz uns 8 anos mais ou menos, e é a INEAGRO, que é a incubadora em agronegócios da universidade. E durante esse tempo de existência da incubadora, começou a surgir a necessidade das nossas pequenas empresas que são provenientes de trabalhos científicos da universidade irem para um espaço maior e conseguirem se ampliar e tudo mais, né? Como a Rural está assim no meio da Baixada Fluminense, né, ela está em Seropédica, mas ela é cercada por Itaguaí, Paracambi, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri. Então ela está realmente assim no centro, no coração da Baixada. Ela tem a função de realmente ampliar e pensar em desenvolvimento, né, social, econômico da região. Então nós percebemos que tínhamos um espaço, e a Rural é uma universidade muito grande, de 700 mil metros quadrados que não estão ligados diretamente à universidade. Eles estão assim perto da rodovia Presidente Dutra, né, a 5 quilômetros mais ou menos da Rural, e que poderia ser utilizada para fazer um parque tecnológico, onde nós poderíamos abrigar o crescimento dessas nossas empresas incubadas e trazer outras também que tivessem vocação tecnológica e precisasse de alguma forma do conhecimento que a universidade tem. Para isso nós procuramos alguns parceiros, a Embrapa, a Pesagro, que são desse mesmo setor do agronegócio. Também começamos a ampliar um pouco mais, porque com esse projeto Reúne do governo federal, a universidade ampliou também os seus espaços. A gente tem engenharia de materiais, temos arquitetura, né, algumas assim, profissões que não existiam antes, o que abre espaço para novos negócios, para novos empreendimentos, para conseguir emprego para os nossos alunos e para aquela região, para desenvolver, trazer também empregos, né, qualificados, porque nós também fizemos uma parceria já com as escolas técnicas da região, existem algumas lá, para que elas possam também ajudar a formar o pessoal de nível médio qualificado para estar nesses empreendimentos. E aí nós estamos agora tentando viabilizar isso, com a ajuda do governo do estado, que tem sido muito atento, tem tentado abrir algumas portas, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, e mais a Prefeitura de Seropédica, que não tem tanta possibilidade, não tem tanto recurso assim, mas tem nos apoiado, né, e parece que é bom para a Seropédica que esses empreendimentos todos estejam estabelecidos lá. Temos duas coisas importantes, né? Que é o capital intelectual, que é tão caro, né? E que a gente tem nas universidades, na Embrapa e na Pesagro. E temos o espaço, que é os 700 mil metros quadrados, que são da Universidade Rural, que estão disponíveis. Mas para ter um parque tecnológico, a gente precisa fazer um plano diretor, porque tem que pensar nos impactos ambientais, a gente precisa de fazer ruas, estação de tratamento, botar luz. Então, essa infraestrutura é que falta, né? E essa infraestrutura, nem a universidade tem dinheiro disponível para isso, porque não pode utilizar o dinheiro do MEC, porque obviamente para ensino, pesquisa, não é para fazer o parque, e a gente não tem o dinheiro de Seropédica porque a prefeitura é pobre, né? A prefeitura do interior, né, da zona rural realmente do Rio de Janeiro, não tem dinheiro, porque as prioridades da prefeitura de Seropédica é fazer asfalto nas ruas de Seropédica, que nem todas ainda são. Então, transferir isso para um parque seria mais difícil. Então, nós estamos assim atrás dessas parcerias com o MCT, com o governo do estado, com o que for possível, com as empresas, alguma empresa que queira fazer com a gente uma parceria, né, entrar no parque e ajudar a gente a fazer a infraestrutura, tudo isso nós estamos atrás. Cada empresa só pode ficar 3 anos incubada. Depois disso, ela é considerada graduada e tem que sair para dar lugar a outras. Na INEAGRO tem sempre 10 empresas. Por que as empresas que já saíram não podem ajudar a conseguir o capital necessário para a implantação do parque? Espaço já tem. Elas são pequenas empresas, né? Porque elas saem, as empresas incubadas, elas vêm de ideias muito ligadas às nossas pesquisas. Então, são alunos que desenvolveram alguma coisa no seu mestrado e doutorado e isso se transformou num negócio. Aí, às vezes, assim, é um irmão, uma irmã com 3 pessoas que trabalham. Então, são empresas de porte pequeno. Então, eles estão, assim, tentando sobreviver, né? Porque as empresas no Brasil precisam de todo o seu dinheiro para conseguir reinvestir e crescer. Então, eles estão muito no início
início ainda, né? Nós estamos procurando parceria com empresas grandes, né? Petrobras, a Gerdau, né? As empresas que estão próximas e que são grandes, que podem se utilizar. A gente trabalha com biocombustível na rural, então isso pode interessar a Petrobras. Nós trabalhamos com impacto ambiental, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. Então, o pessoal do Polo de Santa Cruz, que tem indústrias que às vezes têm um nível de poluição grande, podem se interessar em colaborar, em fazer seus centros de pesquisa até de mitigação desses impactos ambientais. Apesar da capacidade tecnológica do Rio de Janeiro, os cientistas gostariam que fosse mais fácil conseguir o registro de patentes. A patente não é o único medidor da capacidade de inovação de uma sociedade, de uma comunidade, de um país. Ela é um indicador para alguns setores. Nem todos os setores setores de atividades empresariais utilizam a patente como forma de proteção do seu capital intelectual. Na verdade, hoje a velocidade de transformar conhecimento em riqueza, conhecimento em produtos e serviços, é muito mais importante para muitos setores de atividades. Mas ela nos diz alguma coisa, o estudo desses números, né? Em áreas em que o Brasil é o maior autor de artigos científicos e que não tem nenhuma patente depositada nessa área, existe alguma coisa errada. Quer dizer, o país precisa se preocupar em aumentar a nossa capacidade científica. Isso tem sido feito com muito resultado nos últimos anos, mas ele precisa também aumentar a capacidade de transformar esse conhecimento científico em produtos, em emprego, em renda para a sociedade brasileira. Depende do setor. Existem setores em que faz sentido depositar uma patente para proteger aquele resultado. Em outros setores, a patente normalmente demora em qualquer país, não é algo instantâneo, né? E a empresa muitas vezes prefere apostar na manutenção do segredo industrial e na aplicação desse resultado em produtos no mercado, né, antes dos seus concorrentes. Existem dois problemas em relação à pesquisa básica, a pesquisa de bancada, como se chama. Ao primeiro, nós temos um grande número de trabalhos científicos publicados, ainda somos poucos no mundo, né? Mas o Brasil teve um crescimento percentual muito grande. E se você olhar a área da saúde, eles são os principais números de trabalhos científicos. O principal número de produtos tecnológicos, mas na pesquisa, no papel. Então nós temos uma dificuldade de registrar esses produtos e temos uma dificuldade do tempo de fazer essa ideia que estava sendo pesquisada virar um produto. Nosso tempo é muito grande. Então essa é uma preocupação dos parques tecnológicos. Como diminuir o tempo entre a pesquisa básica e aquilo virar um produto, né, e poder registrar esse processo como um valor. É um valor teu. Hoje você identifica como patente. Nós, na indústria farmacêutica, nós chamamos o dossiê farmacêutico. Aquilo tem um valor. Como é que eu construo aquela molécula, como eu fiz aquele medicamento, aquilo ali é uma receita, nós chamamos de dossiê farmacêutico. Essa receita, no Brasil, ela é muito pouco ainda valorizada. E nós temos que valorizar, nós estamos perdendo tempo nisso. Os dados do Maurício Guedes são realmente claros para nós que nós temos que investir agora na garantia que os nossos processos são inovadores e eles podem ser patenteados. Em primeiro lugar, não é em todas as áreas de ciência, tecnologia, que a patente é a melhor ferramenta de proteção. Por exemplo, uma das áreas em que a PUC tem uma relevância grande em pesquisa no país e resultados muito importantes é a área de tecnologia da informação. Essa área, a proteção é por direito autoral ou por proteção de programa de computador, que é uma proteção específica, e patente ela só é usada para proteger essa tecnologia se a tecnologia provocar uma mudança na funcionalidade ou, enfim, tiver uma reprodutibilidade industrial. Então, o que a nossa função é analisar, em função do tipo de tecnologia, a melhor proteção. E nas tecnologias de mudança tecnológica muito rápida, não vale a pena patentear nem nos países onde
uma patente é concedida em cerca de 4 anos. Aqui no nosso país, que leva 8, 9 anos, até 10, é impossível, porque em 3 anos a tecnologia está obsoleta. Em algumas áreas, 6 meses. Então, patente é uma ferramenta importante na área, por exemplo, de fármacos. As empresas, se você não tiver patenteado, elas não se interessam, porque é uma área, um nicho de mercado onde a patente é muito relevante. Outras áreas de ciências básicas e engenharia também existe a patente, em robótica e outras áreas. Então, o nosso trabalho é também analisar estrategicamente de que forma proteger, porque a proteção serve para agregar valor ao resultado da pesquisa. A gente volta já, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Os parques tecnológicos são ambientes de convívio entre empreendedores, pesquisadores e alunos. Na verdade, alguma coisa até se confunde, né? Porque vários dos empreendedores, eles são alunos, né? Eles fazem seu desenvolvimento de pesquisa dentro das universidades e transformam isso em negócio, como é o caso, por exemplo, do Facebook, né? Que era um aluno que descobriu alguma coisa dentro da universidade e transforma isso num negócio. Então, essa é a ideia principal do parque, é transformar essas iniciativas internas para ser uma empresa e apoiado pelo parque, né? Que é uma infraestrutura que consegue as empresas crescerem. Agora, além disso, o parque impacta muito na sociedade, porque quando vem uma empresa, eu vou voltar de novo ao Facebook que todo mundo conhece, você pode trazer pessoas para serem empregadas lá. Então, você gera emprego para a comunidade numa empresa bem-sucedida de uma ideia de um aluno. E esses alunos, eles aprendem com os cientistas da universidade. Então, a universidade é sempre o alimento total, inclusive de inovação, porque quando a gente descobre alguma coisa, se você não inovar o tempo inteiro, ela um dia morre. Então, toda hora tem que estar realimentando essa inovação e é nesse ambiente universitário que essa realimentação se dá. Como o Fórum de Desenvolvimento Estratégico pode ajudar o setor de tecnologia do Rio de Janeiro? Divulgando as nossas ações, né? Hoje nós tivemos aqui um debate sobre os diversos parques tecnológicos e a série de ações que estão sendo feitas aqui. Né? Eu falei, a gente tem uma definição até de criar uma política pública para parques tecnológicos no Rio de Janeiro, e se vocês conseguissem divulgar as ações que a gente está fazendo, por exemplo, no segmento de biotecnologia, a gente está agora com um projeto, né, de redução do ICMS para o segmento de biotecnologia. Né? Quer dizer, não é só incentivo fiscal que a gente quer, mas, por exemplo, é uma das coisas. No caso do ICMS, qual é a nossa teoria, digamos assim? Como a pessoa de biotecnologia, como eu falei, ele leva 10 anos para ter um resultado, não é justo que ele pague também o mesmo ICMS que um outro setor que leva muito menos tempo. E que é muito caro, esse setor é um setor caro demais. Né? Então as empresas recolhem um valor muito alto. Então a gente está pleiteando junto ao Estado uma redução. E isso também é uma forma de a gente atrair mais investimentos para cá. Né? Eu estive conversando lá fora com uma série de instituições, uma série de grandes empresas, farmacêuticas e etc. E elas... qual é o incentivo fiscal que o Estado dá? Então, se a gente tiver um incentivo fiscal, isso vai ajudar. E divulgar as nossas ações, a gente está precisando de ter mais financiamento para ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Como o Maurício Guedes, assim, meu colega, falou, né, o Estado de São Paulo são 11 vezes o que a gente tem aqui. Então, não é que paulista é melhor, nem a gente é melhor, não é nada disso, mas a gente tem que ter os estados fortes e com um financiamento forte. E eu acho que o Fórum pode ajudar a gente a fazer eco nas nossas ações, ajudar a divulgar, ajudar a gente a mostrar o que a gente está querendo fazer com o Rio de Janeiro. Transformar o Rio de Janeiro numa cidade inteligente e inovadora. E como andam as negociações para a redução do ICMS? A gente está agora negociando com a Secretaria de Fazenda. A gente apresentou isso, aquele grupo GECIV que eu pertenço, que eu ajudo a coordenar, né, é um grupo executivo de Ciências da Vida do Rio de Janeiro, que foi promulgado pelo governador Sérgio Cabral, no final do ano passado. Eu escrevi o projeto de lei da redução do ICMS, isso foi tramitado dentro do grupo, a Invest Rio ajudou a gente a trabalhar com isso, né, e encaminhou para a CODIM, também está ajudando, e aí isso está encaminhando e agora está junto da Secretaria de Fazenda. Nós estamos otimistas, a gente acha que a gente vai conseguir, né, e está até rápido o processo, a gente está trabalhando há poucos meses nisso,
mas se a gente tivesse uma divulgação e um apoio maior com relação a isso, a gente acha que ia ser mais rápido. O que a gente quer? A gente não quer só reduzir o ICMS, a gente quer reduzir o ICMS, e o ICMS que a gente paga, a gente quer reinvestir num fundo de apoio a empresas de biotecnologia que fiquem no Estado, para a gente não perder as empresas para São Paulo e para Minas Gerais. Nós não somos responsáveis pela educação no país, mas somos responsáveis pela formação de recursos humanos qualificados nessa área aí, científica e tecnológica. Nós temos parte. Por exemplo, a gente está falando aqui em Ciências Sem Fronteira, né? 2/3 da responsabilidade é do MEC, mas 1/3 é nosso. Né? São programas voltados para formação e qualificação da mão de obra que vai atuar nesse setor. Aqui no Rio de Janeiro, eu imagino que a demanda por mão de obra qualificada se coloca em todos os níveis, dado a situação de desenvolvimento bastante forte que está ocorrendo aqui. Eu olho sempre para esse problema como sendo um bom problema. Finalmente chegou um dia, tá entendendo, que nós queremos ter grandes iniciativas aqui para o desenvolvimento do país e nos defrontamos um problema. Então temos que resolver esse problema, que é uma questão maior demanda, uma questão que é tão importante quanto, é a qualificação das pessoas, porque isso habilita eles, inclusive, a ter uma vida dentro da sociedade muito mais criativa e muito mais adequada, né? Então, veja aí, você estava falando de sustentabilidade. Sustentabilidade desses processos aí inclui também a questão social. Tem que ter projetos em paralelo com esses grandes projetos nacionais, de instalar indústrias, ou grandes projetos tecnológicos, tem que ter também essa preocupação em formação de recursos humanos em todos os níveis necessários, tá, né? Para que nós tenhamos sucesso nesses empreendimentos. Então, isso chama-se a sustentabilidade social do projeto. Tem que ter coisas correndo em paralelo com o projeto industrial, o projeto tecnológico. Tenho absoluta certeza que aqui no Rio de Janeiro tem a tradição, inclusive, de uma iniciativa do governo do Estado, na área de formação profissional, que é essa FAETEC, né? Tem vários níveis, desde cursos de 3 meses para formação profissional direta, assim, até cursos de tecnologia lá, como é que chama aquilo? Tecnólogo, né? Bacharel em tecnologia. E esse é um programa que tem dado certo aí, tem exercido a sua influência, tem dado a sua contribuição na questão de formação de mão de obra profissional no Estado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode acompanhar esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!